Mas então, tem setores que eu acho que nenhum investidor deveria investir, sabia, Ricardo? Certo. Eu vou falar varejo, porque as margens muito apertada. Muito apertada. Porque eu vou investir em uma empresa que ela vai colocar 100 reais e ela vai lucrar 30 centavos. Eu acho que Pra mim não faz sentido. Eu acho que essa aí é a dor de todo investidor, né? Você tem ali 400 opções para investir. Qual que você vai escolher, né? Eu só posso escolher 10 ações para investir. Não dá para investir em muito mais também, porque você perde o controle, né? Mas assim, a Bolsa de Valores em si, ela também tem um fator importante para as empresas, né? É como a gente sempre fala, pensando no investidor, cara, investir em varejo, em aviação, aqueles setores complicados, não vale a pena. Mas essas empresas também precisam se capitalizar, né? Então, se elas não tiverem ninguém para investir nelas, elas também não existirão. Elas também não existirão, exatamente. Então tem um duplo sentido aí. Ó, quer ver? Deixa eu pegar aqui uma varejista ou até uma... Como que é o nome da empresa de... de farmácia? Como que é o nome da... Drogazil, deixa eu ver. Drogazil, Raia Drogazil. Deixa eu ver aqui a Raia, se tem aqui. Que tem algumas empresas que eu começo a olhar, analisando números mesmo... eu não consigo investir numa empresa dessa. Porque, exemplo aqui, ó, margem líquida de... Ainda tá até alta aqui, margem líquida de 3% ainda. Ainda tá uma margem... Quer dizer que a cada 100 reais, né, sobra 3 reais pra empresa. Tá. Mas eu já vi margem líquida aí menos de 1%. Sim. Eu olho e falo, meu, eu não consigo. Muito difícil, né, eu não cara? consigo. É um negócio que, pra empresa crescer muito, ela precisa abrir muitas filiais pra ela crescer. Sim. Senão ela acaba... Mas tudo é preço, né? Tudo é preço. Se você comprar uma ação dessa empresa por um preço muito barato... Aí compensa. Aí pode ser, né? Mas, por exemplo, né? Vale a pena comprar as ações das Americanas a R$1,80? E aí, Ricardo? Cara, complicado, né? É a pergunta de ouro. Eu tô recebendo tanto no meu Instagram e no YouTube... O pessoal falou assim, Luan, eu vou comprar agora que eu vou fazer um trade. Aí eu falei, não, não queira pegar a faca caindo, que a faca pode cair mais ainda. Sem dúvida. Aí no outro dia subiu, o pessoal, você tá errado. Você tá errado, que não sei o quê. Eu não deveria ter escutado. Eu falei, não, você faz o que você quiser. E eu acho que não é momento de você querer entrar numa bucha dessa que pode ter mais algum esqueleto no armário. Eu falei dessa maneira. Aí na noite, chegou o quê na sexta-feira à noite? Os 40 bilhões. Chegou os 40 bilhões, que não é 20. Eu acho que caiu pouco ainda, né? Deveria cair bem mais. Sim. Porque teve gente que ganhou dinheiro fazendo trade e tal. Cara, a gente tem que pensar o seguinte... Investimento, bolsa de valores, não é cassino. Não é para fazer apostas. É para você se tornar sócio daquelas empresas que você gosta e dividir o lucro que essas empresas venham a ter durante toda a existência, enquanto você quiser ser sócio dessa empresa e tiver essas ações. Então, pensar em investir, por exemplo, nas ações das Americanas para ganhar muito dinheiro porque caiu ontem... E vai subir depois outro dia, né? Eu acho um risco desnecessário. Eu acho que essa não é a ideia de investimento. Investimento, para mim, é você trocar algo hoje por algo melhor no futuro. Se eu não tenho essa clareza que vai ser algo melhor no futuro, para mim vira uma aposta e a aposta não é investimento. Eu acho que o que aconteceu com as Americanas, né, com essa crise, eu acho que traz grandes lições para a gente, né? Acho que a primeira e mais clara é que o investidor, a investidora tem que pensar numa diversificação dos seus investimentos, porque imagina você acordar um dia e ver 70% do seu patrimônio diluindo. Nossa. É muito grave. Pensou quem investiu bastante ali na Americanas? Exatamente. Agora, no mesmo dia que as ações das Americanas caíram 70%, o índice Ibovespa caiu acho que 0,3%. Tranquilo, uma queda de 0,3 é normal, natural de mercado. Então quem tinha a média do mercado, que é o Ibovespa, nem sentiu. Então a diversificação ela protege o investidor. Porque o investidor comum, vamos lá, ele conseguiria identificar essa incompatibilidade contábil dentro do balanço das lojas americanas? Não. Tá? Então realmente, quanto a isso, a gente não conseguiria se defender, né? Obviamente, algumas pessoas e instituições deveriam ter achado, né? A própria... pago, exatamente, porra. Acho que a própria diretoria das lojas americanas já devia ter identificado e corrigido. A própria auditoria da PwC tinha que ter pegado,
Não sei, de repente até a própria CVM devia ter investigado uma venda diferente que os diretores fizeram um ano anterior, né? Porque também teve essa conversa. Enfim, o investidor, pessoa física, não teria como identificar essa fraude, essa incompatibilidade, seja lá o nome que isso tem, né? Mas a diversificação é o único jeito do investidor pequeno, investidor médio, investidor padrão se defender. E eu achei muito engraçado essa história das americanas, porque assim, é muita gente falando sem entender ainda, né? Acho que não tem uma clareza ainda do que foi realmente a situação. Porque um dia cai 70%, no dia anterior subir 30%. Aí acho que hoje caiu de novo. Caiu, dá 1,98, se eu não me engano. Exatamente. Claramente vai ser uma questão muito complexa, vai ter que ter algum tipo de recuperação judicial. Isso daí vai ser coisa que vai se arrastar por pelo menos uns 2 anos. Ela já pediu a entrada na recuperação judicial e deixou já de pagar a 17ª debenture que ela emitiu. Sim, olha só, né? As debentures, então, um caso gravíssimo. O pessoal que comprou debentures dela, se não tiver... vai receber. Acho que tem um FGC nas debentures, não dependendo. Tem. Não tem? Não tem. Então, não vai receber de jeito nenhum. Quando você compra uma debenture, você está comprando um título de dívida emitido pela empresa. Se a empresa quebrar, você não ganha nada. Né? Então, olha aí, mais uma dica, né? Às vezes a gente fala, a renda fixa é super segura. Tem a renda fixa segura e tem a não segura. As debentures, elas dependem das empresas. Um título público, por exemplo, tem a segurança do Tesouro Nacional. Um CDB ou uma LCI tem a garantia do FGC. Geralmente tem. Mas uma debenture não tem. É apenas a saúde financeira da empresa que emitiu. Nossa, então o pessoal já vai deixar de receber já. Exatamente. E aí, o que eu acho agora das americanas? Deu para entender um pouquinho melhor do que aconteceu, essa incompatibilidade contábil aí ao longo dos últimos anos. É uma coisa que eu achava curioso, né? Como que ninguém achou uma dívida de 20 bilhões? É muito estranho, né? Imagina, você acorda... É muito dinheiro, né? É muito dinheiro. Você acorda e de repente você tá devendo um monte de dinheiro. Deu pra entender um pouco melhor agora. Se tiver 50 reais na minha carteira, eu já vou saber, já vai sentir falta, né? Imagina. Então, mas aí olhando agora, depois que passou algum tempo, lendo alguns relatórios, já deu pra entender um pouquinho melhor que esse buraco não quer dizer que da noite para o dia as americanas surgiu uma dívida nova de 20 bilhões. Né? O que estava acontecendo é que antes estava ali no balanço como um débito para fornecedores e deveria estar como um débito de empréstimos. Acontece, isso eu também não sabia, né? Vim saber agora, que esse débito que as varejistas têm com fornecedores não entra, digamos assim, numa análise que os bancos usam para ceder crédito. É algo que eles chamam de dívida onerosa. Então, no balanço das americanas, estava marcando que tinha aqueles 20 bilhões de débitos ali, mas estava em outra caixinha, digamos assim. Então, os bancos não olhavam para isso. A partir do momento que vai para essa outra linha, que é de empréstimos, vai para essa dívida onerosa, de repente, nenhum banco mais considera essa empresa uma boa pagadora, e aí que começa a quebradeira. Então, todo o lance agora das americanas são essas dívidas que ela tem com os bancos, com o BTG, com o Bradesco, com todos os bancos aqui no Brasil. E disse até que a grande crise agora é o BTG com as americanas, que os outros bancos até estavam topando rolar essa dívida. Deixar, tipo, não tem problema, ó. Não paga agora, paga daqui a X anos. O BTG tá indo pra cima. E o BTG tá querendo esse dinheiro agora, então vai pra justiça por causa disso. Porque se os bancos vierem no caixa da Americanas querer esses 20 bilhões, não tem. Né? Então aí a empresa vai quebrar. E, enfim, é uma situação bem complexa, porque vai ter que ter muita negociação com esses bancos, com os credores. Além disso, vai ter que ser uma empresa que vai ter que vender, vai ter que gerar caixa num mercado super acirrado, mercado já com pouca margem, que é o varejo, e com concorrentes de peso, como o Mercado Livre, como o Magalu, Via, etc. A situação de Americanas é muito complicada. Para o investidor, para investidor, a pergunta é a seguinte: você quer ser sócio dessa empresa? Com todo esse problema? Exatamente. Não dá para ficar pensando em bolsa de valores só aquele sobe e desce que aparece ali na tela do seu computador. É uma empresa que está por trás. Você quer ser sócio da padaria aqui da esquina que não tem lucro, que não consegue vender pãozinho?
Não, né? E só de você entrar na Americanas, você começa a ver, de um lado tem caderno, do outro lado calcinha, do outro lado sabonete, você já vê a bagunça que é, né? Mas eu não sei se é isso, mas eu não sei por que tem esse nome Americanas. Mas as lojas, as farmácias lá nos Estados Unidos são assim. Você tem tudo? Tem tudo. Você vai assim, eu quero ir numa farmácia. Lá tem duas grandes famosas, né? Uma que chama CVS, a outra se chama Walgreens. Quero ir na farmácia. Tá assim, ó, é um Tylenol e aqui do lado tá um hambúrguer, assim, sabe? E uma Coca-Cola ali na frente. É muito tudo aleatório. Junto. E uns Kit Kat, tá? E os Kit Kat, exato. E é enorme, assim, não tem tipo uma farmacinha. São uns conglomerados gigantes que vendem de tudo. Sei lá, pode ser, né? Parecido. Eu acho que a ideia pode ser, né? A ideia veio lá de fora. Se for uma loja estilo americana. Pode ser, só não pode vender remédio, né? Eu só acho muito bagunçado americana, né? Cara, e sempre tá cheio as filas. Você já reparou? Nunca a fila tá vazia. Ó, eu acho que uma outra postagem que eu vi esses dias também falando que normalmente as empresas que utilizam de alguma contabilidade criativa, digamos assim, já são empresas que já estão passando por maus bocados. Já não estão conseguindo gerar caixa, já não estão conseguindo vender. As matemáticas. Exatamente. Uma empresa, quando ela tá redondinha, ela não precisa ficar inventando coisas de contabilidade para maquiar o balanço. Tem até um livro, eu acho que você deve estar num grupo que eu tô também, tem bastante gente, bastante influencer nesse grupo aí. É um livro de contabilidade ensinando o cara a fraudar. Ah, deve ser esse que eu vi, então. Eu olhei aquilo ali, eu falei, meu, não é absurdo. Aí o cara falou, não é errado, mas também não é certo. Eu olhei aquilo ali e falei, um livro de contabilidade e ensinando a fazer as matemáticas. Não, eu achei esse caso da Americanas aí bastante triste. Vai dar filme, vai virar série de Netflix. Vai dar filme, vai ser... É triste, né? Triste pra quem foi lesado, né? Perdeu algum patrimônio ali. Vale também mais algumas lições, né? Então, por exemplo, uma empresa, ela tem ação na Bolsa de Valores, né? Então, essa é uma classe de investimentos, né, que o investidor pode ter. Mas a gente já citou aqui, além de você comprar ações das Americanas, você poderia ter debentures das Americanas, então é um título de renda fixa, ou seja, uma outra característica que tem o mesmo risco, só que menos potencial, né? Porque uma ação pode subir ou pode derreter. Uma debênture é uma renda fixa. Você recebe o valor acordado, ou se a empresa quebrar, você não recebe nada. Tá, né? Então, uma outra característica, uma outra classe de ativos que de repente não é tão interessante. E vale a gente falar também que as Americanas, as lojas Americanas, né, tinham vários fundos imobiliários que têm lojas. Né, Tem um que eu acho que tem 30%, Exatamente. Se eu não me engano. Esse daí vai sofrer muito. Vai sofrer. Então, como que um fundo imobiliário ganha dinheiro? Esses fundos imobiliários, inclusive chamados de renda urbana, eles são bem interessantes, né? Porque eles não são de escritórios, mas eles são, por exemplo, de supermercados, de educação, né? Faculdades, escolas. É algo bem interessante, né? Por exemplo, tem fundo imobiliário que tem... supermercados do Pão de Açúcar. Cara, eu acho muito bom, porque não tem de um supermercado mudar de endereço, né? É bem regional, né? É bem regional e ele vai marcando território ali. E se sair de lá, vai vir outro, né? Pro supermercado. Poderia vir outro, então ele não vai querer sair, né? Acaba sendo um ponto muito disputado. Então, para o fundo imobiliário que recebe o aluguel, né? Que tem um supermercado como inquilino, acho interessante, né? Embora, infelizmente, nesse caso das lojas americanas, pode ser que esses fundos imobiliários especificamente tenham algum problema, né? Ou mesmo aqueles que tenham algum galpão logístico alugado para as americanas. Embora, se as lojas americanas não declararem falência, elas vão ter que continuar vendendo, né? Então, o aluguel não entra numa recuperação judicial, por exemplo. Se você está vendendo, você tem que pagar o aluguel, né? Então, isso não acabará, né? A não ser que a empresa venha à falência, que eu acho que não é o caso. Ainda tem muita recuperação judicial que pode fazer. Inclusive, até acho que em algum momento vão tentar arrumar um pouco a casa, mas vender a operação para alguma concorrente. Eu acho que não tem espaço para tantas varejistas grandes no Brasil, né? Acho que não tem espaço para Via, Magalu, Mercado Livre, que tá surgindo, e se a Amazon ainda vier,
pesado. Acho que vai ser mais fácil Americanas vender, tentar limpar um pouco a casa para valorizar um pouco e vender vender sua operação para alguma dessas concorrentes. Enfim, não acho que vai ter tanto impacto assim para os fundos imobiliários. Só se tiver uma falência iminente, e não acho que isso deve acontecer. Vamos aguardar os próximos capítulos, Sim, né? tá virando novela. Tá virando novela.